Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 15 e 16 na página 38, cujo tópico é Argumentação 2, Recursos de Persuasão. A aula passada nós estudamos recursos de persuasão, nós falamos sobre a lógica, sobre a ciência, sobre a dialética no processo argumentativo e falamos dos diversos tipos de enunciador e enunciatários, das estratégias que ambos usam para persuadir a sua plateia. Num processo de enunciação, em que a persuasão é o elemento mais forte, é necessário que saibamos que persuadir é eu fazer com que o outro adira a mais bem situação argumentada e colocá-la em prática. Ou seja, persuasão é uma adesão mais bem argumentativa, assumindo-a na prática. Essa prática, que é a enunciação, ela é feita sempre entre um enunciador com um enunciatário. Essa enunciação, ela é medida de acordo com o contexto social em que ela está inserida. Neste contexto, vai haver pressuposto do código linguístico usado, que se dá a interação, o canal utilizado, né? E essa mensagem, essa enunciação, ela é posta através de palavras faladas, palavra escrita, gestos, sinais, sons, cores, pictografias, né? E ambos, tanto anunciador quanto enunciatário, têm ideias, sentimentos e conceitos dos mais variados sobre as coisas que o cercam, que nós chamamos de objetos. Bom, a argumentação, quando ela é centrada no enunciador, no emissor, ele vai utilizar de algumas estratégias argumentativas, sobre as quais nós já mencionamos na aula passada. O enunciador ele vai utilizar-se da provocação, ele vai mexer com o brio de sua plateia, que nós chamamos de auditório, que pode ser particular, um grupo mais restrito, ou universal, quando sai da sua dimensão espacial. Tá? Então ele vai utilizar-se do argumento de provocação, ele vai mexer com o brio desse auditório. E aí ele vai fazer um desafio. Por esse desafio, né, o auditório vai se sentir provocado, acaba aceitando a sua argumentação. Também ele pode se utilizar do processo de intimidação. Ora, eu apresento uma ideia, uma tese. Se você não aceitar, você vai ter perdas. E nós temos esse processo de argumentação em várias esferas na sociedade, né? O auditório, sentindo-se que possa haver perdas prejudiciais a ele, então ele acaba aderindo, né, ao argumento do enunciador. Nós vamos ter também argumentos centrados diretamente na figura do enunciatário, que é a sedução. O bom argumento vai usar das qualidades desse enunciatário, mexendo no seu orgulho, eles vão se sentir valorizados e acabarão aderindo à argumentação. Né? Porque o enunciador mexe nas qualidades da sua plateia, do seu auditório. Esse é privado ou universal. A argumentação centrada no processo de enunciação, ou seja, na mensagem, é aquele em que vai privilegiar as qualidades da mensagem. Nós chamamos de argumentos
de tentação. Eu vou centrar as qualidades do meu objeto, da minha ideia. Então a minha ideia tem muitas qualidades, de modo que eu vou me utilizar também de uma sedução para convencer o meu enunciatário a aderir, né, essa argumentação. Porque eu valorizo as qualidades, as características do objeto de estudo. Bom, nós sabemos que vivemos cercados de informações e essas informações, elas chegam-nos por textos. E como nós já estudamos no primeiro colegial, né, os textos apresentam funções. A diversidade gigantesca de gêneros textuais no mundo contemporâneo fez com que os estudiosos da linguística, da língua em si, classificassem os gêneros de acordo com a sua funcionalidade. Então nós sabemos que os textos apresentam ou função emotiva ou expressiva, aquela que é centrada no emissor. A apelativa ou a conativa, quando é centrada no receptor, que é o enunciatário. A referencial, informativa, denotativa ou cognitiva, que é centrada na informação, no assunto, no referente, que é centrada no enunciado. A metalinguística, que é aquela cujo centro é o verbo ou não verbo, que é o código usado, ou as palavras ou imagens. A fática, cujo centro é o canal. E a poética, centrada numa mensagem simbólica, numa construção mais nobre, com recursos conotativos, né, configurações de linguagem. Então, o repertório textual, né, disposto no mundo faz com que os gêneros tenham essas classificações. Bom, para eu ler os textos, eu tenho que ter em mente a sua funcionalidade na sociedade, para que eles servem. E no processo argumentativo, em que eu tenho que utilizar a dialética, e nós abordamos a aula passada que a dialética são as minhas estratégias de convencimentos em relação ao outro. Porque um homem que estuda, um homem que lê, ele é dotado de conhecimento, e o conhecimento faz com que ele não brigue por coisas banais, ele discuta ideias, ele argumenta. O homem que discursa, que argumenta, ele convence o outro pelas estratégias de leituras que ele teve, né, pelas estratégias de argumentação que ele demonstra ter, e aí ele vai ser aceito ou não, mediante a sua capacidade argumentativa. Bom, nós sabemos que para os livros em si, eles trazem vários itens sobre o processo da argumentação. Mas convém aqui, dentro de uma quantidade muito grande de argumentos, elencarmos os 7 mais costumeiros, mais usuais, né? E esses 7, tradicionalmente, são argumento de autoridade. Eu gosto muito deste. Eu creio que grande parte dos alunos, quando fazem dissertações, também se utilizam da argumentação de autoridade. A argumentação de autoridade, ela se baseia em obras publicadas em nível nacional ou internacional. Porque quando eu faço uma citação de uma obra, por trás dessa citação tem toda uma experimentação científica. E a obra em si, o autor, que é citado por mim, faz com que a minha argumentação ela passe a ter um valor maior e uma aceitabilidade maior. Outro argumento é o da quantidade. Olha, ocorre muito isto na sociedade, tem ocorrido muito isto. Por fato de termos essa ocorrência de forma grandiosa, então ela acaba sendo aceita. O argumento de consenso. Num país democrático, geralmente nós temos que entender que o coletivo é quem determina. Por exemplo,
eu vou argumentar ou não a questão do uso das máscaras ou não. Saiu um decreto municipal que a partir, né, de uma data X, a cidade de Andradina passa a ser obrigatório o uso de máscara em estabelecimentos da cidade, comerciais, públicos, né? É uma decisão para o coletivo, para o bem coletivo. Então, uma argumentação em que eu vejo uma maioria fazendo adesão, então essa argumentação ela passa a ser de consenso, porque foi determinado para um todo. E esse todo acaba-se fazendo uso. Outro argumento é de provas concretas. Os alunos também de dissertação costumam se basear muito nesta argumentação, quando apresenta-se dados estatísticos, provas, documentos, pesquisas, né? Então, tudo aquilo que eu posso provar, fazendo citações, com dados numéricos, com institutos de pesquisas, né? Com mapeamento, nós chamamos de argumentos de provas concretas. Um argumento que é muito aceito na sociedade, mas não tanto de forma escrita, é o argumento de atributo. Ele é muito aceito de forma social. Na redação, por exemplo, cobra-se do aluno uma linguagem padrão. Língua portuguesa, banco escolar, formal, gramaticalmente, formalizada, né? É a linguagem de prestígio, que está num grupo social X. Ora, eu leciono para várias salas de aulas, em períodos diferentes, classes sociais diferentes. Então, o argumento de atributo de uma classe que está mais na ponta da pirâmide social, ela é muito aceita na camada de baixo. Então, a ponta acaba fazendo com que os seus atributos de valores passam a exercer função sobre a grande parte da camada social. Outro argumento de competência linguística, que está muito amarrada ao de atributo. Quem está no ápice da pirâmide, geralmente, procura uma linguagem mais padronizada, mais formalizada, sem coloquialismos, né? Então, isso acaba passando uma imagem bonita e de convencer o outro que não tem esse uso. Olha, acontece muito na argumentação dos políticos em eleição. Hoje não se vê muito nas cidades pequenas porque não se há discursos de palanque mesmo. Mas era comum ouvirmos muito falar assim, eu voto em fulano porque ele fala bonito. A argumentação dele chegou a mim e eu não consigo falar daquele jeito, então eu voto nele porque ele fala muito bonito. Olha, ele sabe falar. Sem muito esforço, essa argumentação convence uma plateia. Uma outra argumentação é de base lógica. Essa de base lógica, ela não aceita contradição, porque ela é centrada no raciocínio. Sim, sim, não, não. Não é permitido ali contradição das partes. Tá? Bom, como eu já disse, a nossa aula é muito teórica, tanto a aula 1 quanto essa aula, né, de hoje. Mas eu creio que de uma forma bem sistematizada, bem linear, bem explicada, eu cumpri aqui a minha missão de lhes passar parte de um conteúdo abstrato. Nós temos agora muitos exercícios de sala, né, sobre os quais nós vamos falar daqui a pouco, em outro canal. Mas eu lhes digo que quaisquer dúvidas, por favor, pelo WhatsApp e eu lhes explicarei. Muito obrigado. Tchau.